Salve torcida batateira, tá chegando resenha no ar aqui pra vocês. Como eu falei pra vocês, um pouco diferente, formato diferente, vocês podem perceber aí pelo tempo, pô, mas não é ao vivo, e é assim que vai ser daqui pra frente. Eu espero que vocês continuem me acompanhando, continuem comentando, participando, interagindo, dando like, se inscrevendo no canal, que eu já deixo desde já aqui o pedido pra vocês. E é uma forma de poder alcançar mais gente. Pessoal que não acompanha, que esse vídeo alcançar mais pessoas por ser um formato menor. E também, né, a pessoa que não tem paciência de ficar assistindo 1h30 de live. Inclusive, eu queria agradecer mais uma vez o Edinho Montemor, que participou semana passada aqui do resenha. Foi muito legal, foi muito da hora. Muita gente falou comigo ontem no jogo, falou durante a semana, elogiando, que gostou demais do programa. Pô, foi um programa histórico, a gente pôde falar de muita coisa do São Bernardo, de toda a trajetória e principalmente da fundação, lá do começo. Muito torcedor não sabia como que tinha acontecido ali, aquele 2004, né, a gente trouxe aquele contexto. Então convido a você que ainda não assistiu, entra aqui no canal do Resenha, vai lá no último vídeo, né, da semana passada, na live 100 com o Edinho Montemor. Foi incrível, muito bom. Eu e o meu amigo Nadal também, que participou lá desse programa. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de São Bernardo e Tombense, que aconteceu ontem, né, o 2-0 aí do Tigre, e a gente vai falar nesse novo Resenha, que tá começando agora, então roda a vinheta. Boa pra salvar o São Bernardo! Dali, Beto! Do São Bernardo! E o São Bernardo numa temporada estrelada para ficar marcado para sempre na história. Eu só queria dizer aqui para quem não assistiu o vídeo lá no Instagram, expliquei pra vocês como que seria daqui pra frente, os meus motivos pra não seguir com as lives, mas isso não significa que as lives nunca mais vão deixar de existir. Então, de vez em quando a gente vai ter algumas lives, como eu falei no programa da semana passada, né, enfim, trazendo convidados diferentes, mais torcedores, a gente fazer um bate-bola, uma mesa redonda, trazer jornalistas, ex-jogadores, jogadores atuais, enfim, a gente se organiza melhor, com umas lives mais espaçadas do que toda semana, que acaba sendo mais desgastante do que eu fazer aqui um vídeo gravado como esse aqui e subir pro YouTube. Mas agora vamos falar de Série C, de São Bernardo, de mais uma vitória, amém, obrigado Deus. A vitória veio, mais uma vez, uma vitória esperada, provável, porque com todo respeito ao Tombense, a gente tinha que vencer em casa, depois de não vencer o Confiança semana passada, a gente tinha que ganhar dos caras ontem, e a vitória veio. É claro, mais uma vez, não foi um bom jogo, não foi uma boa apresentação do Tigre. O primeiro tempo foi fraco, foi ruim, não foi uma partida de encher os olhos. Muitos erros de marcação, erros de ataque, erros de conclusão ao gol, erros de jogadas, de passe. Mesmo também sendo uma equipe bem fraca, muitas jogadas eles conseguiram desarmar a gente, conseguiram criar jogadas de ataque deles, dando um pequeno perigo pra gente. Mas no segundo tempo, ainda que isso continue acontecendo menos quantidade, conseguiu fazer os gols, dar uma tranquilizada, administrar a partida, até poderia ter feito mais, mas os gols não vieram. Vamos ver se vai dar certo, mas nesse formato aqui a minha ideia é que a gente faça aqui um react aqui durante a partida, a gente comentar alguns lances, porque é melhor até eu vendo o lance aqui enquanto eu posso comentar e a gente até analisar aqui juntamente aqui, né? E passou, agora apitou o árbitro Hugo Sanches. Tentada a velocidade aqui pelo lado direito, tem o passe aberto para ele. Bola erguida lá dentro. Pode ver que desde os primeiros minutos a gente estava criando as chances, se impondo ali, mas também dando espaço também para Tombense. É claro que é um jogo aberto, o São Bernardo não tinha a menor necessidade de se fechar, mas no primeiro tempo eu acho que os caras ainda criaram demais. E aí, com todo respeito ao Tombense, mas é o último colocado, uma equipe que não vai lutar para não cair. E eu esperava que a gente fosse dominar muito mais a partida, né, desde o começo. Mas não foi assim que aconteceu. Nos primeiros minutos, no primeiro tempo você pode ver que foi um jogo lá e cá, né? Inclusive não teve tantas emoções, porque o jogo aqui o vídeo aqui tá na metade, nem na metade ainda, e já acabou o primeiro tempo. Aí pode ver que aí, aos 10 do segundo tempo, né, o gol do Gus Sanches, que foi bem oportunista ali, aproveitou bastante a jogada ali, né? E já o detalhe já que eu queria dizer aqui, ó o lançamento do Romes, hein?
na medida pro Hugo Sanches. E o Hugo Sanches foi muito inteligente. Ele dominou a bola, conseguiu se desvencilhar ali do goleiro e de alguns jogadores do Tombense. Deu uma girada e chutou pro gol. Foi muito esperto. Aliás, tenho que falar, o Hugo Sanches que já foi muito criticado por torcedores e até por nós, tenho que confessar. Mas eu já tenho visto, faz um bom tempo que o Hugo Sanches não tem mais por que criticar o Hugo Sanches. Tanto quando ele joga no ataque, principalmente na lateral, ele tem dado muito bem contra do Ricardo, né? A gente tinha muitas críticas com as laterais e o Hugo Sanches acabava sendo um dos culpados, digamos assim. Mas é notório que há quase um ano aí que o Hugo Sanches deu uma boa melhorada. Eu mesmo não vejo mais o pessoal criticar o Hugo Sanches. Mas se algum maluco que critica ele, eu defenderei o baixinho. Respeita. E aí a jogada do Romisson, né? A jogada do Romisson. Foi uma jogadaça. Vocês têm que admitir. Foi uma jogadaça. Ele ainda fez a comemoração aqui, ó, de sai zica. Pra tirar ali todo o peso dele que ele vem carregando. Inclusive eu vou falar de um pedido que eu já ia fazer esse pedido no final do jogo. E agora, com o que aconteceu ontem, principalmente a questão do gol do Romisson, eu acho que vem mais de encontro ainda, mas calma lá que eu já vou falar sobre isso. Mas pode ver, apesar de ter 4 minutos aqui o vídeo, não teve tantos lances aqui, né? Claro que são os melhores momentos que são escolhidos aí pelo pessoal do canal, né, da Sportnet. Mas pode ver que não teve tantos lances assim decisivos. No segundo tempo, pode ver que a gente teve algumas chances de marcar o terceiro gol. E para quem viu o jogo, para quem acompanhou agora os melhores momentos, fica claro que o primeiro tempo foi fraco, mas o segundo tempo foi bem melhor. A gente dominou a partida e é isso que importa. Aqui tá a escalação do time de ontem, né? Júnior Oliveira no gol, Helder, Rafael Foster, Pará, Hugo, Foguinho, Rodolfo, Romisson, o Dudu Miraíma, Felipe Azevedo, Pedro Felipe. Quase falei Eduardo. Dudu Miraíma, pô. Me ajuda aí, SofaScore. Mas o que eu quis mostrar essa escalação pra gente, né, comparar aí, né, dos últimos jogos, não tá tendo mudanças. O Catalá já achou os seus 11 ali, né, que no começo do campeonato, até no Paulistão, tinha algumas mudanças, mas ele já deixou os seus 11 ali pra Série C, que é esse time. A diferença é que o Hugo, que inclusive fez gol, né, e parabéns pro Hugo, que foi um dos melhores em campo, mas é o reserva hoje, né, então ele ficou no lugar do Rodrigo Ferreira, que não jogou, pelo que eu apurei aqui, ele não jogou porque ele teve uma pequena lesão, não foi por conta de amarelo ou de vermelho. Claro que eu tenho que ainda apurar mais algumas informações, vou tentar entrar em contato com o clube essa semana, né, pra gente conseguir trazer aqui nesses programas mais curtos aí essas informações, as atualizações de jogadores, de lesionados e tudo mais. Mas ontem, só para deixar aqui atualizado, a gente não teve 2 jogadores por conta de suspensão, que foi o Matheus Salustiano, que tomou o terceiro amarelo, então por isso que jogou o Rafael Foster, inclusive que já foi também questionado, também alguns jogadores têm um pé atrás com o Forster. Eu gosto dele, particularmente sempre gostei dele. Claro, prefiro Helder e Salustiano, mas o Forster acabou jogando ontem por conta dessa questão e fez a dupla ali com o Helder, mas sem problema nenhum. Aliás, essa zaga desse ano, cara, acho que eu não posso falar de ninguém, ainda mais na Série C. Acho que no Paulistão, com relação a alguns zagueiros, eu ficaria um pouco preocupado quando a gente joga contra os grandes, com alguma equipe forte, como o Mirassol, o Bragantino. Aliás, que ano do Mirassol, hein? Que Série A, hein? Os caras estão em 5º lugar, quem diria, hein? Bom, enfim. Então, assim, né? Ele não jogou, o Salustiano, e o Lucas Reis, que foi expulso, uma expulsão infantil, vamos combinar aqui. Mas eu quero muito ver esse cara em campo ainda, com a nossa camisa aí, como que ele vai se comportar aí. Eu espero que, né, esses novos atacantes aí consigam mostrar pro que veio. O Vitor Andrade ainda não mostrou nada, mas ainda foi muito pouco aí dentro de campo. Então por isso que acabou, né, jogando aí o Rafael Foster e o Hugo Sanches nessa partida. Os demais, como vocês podem ver, são os mesmos aí de sempre. Ontem acabou entrando durante a partida o Vitor Andrade, como eu falei, né? Ele entrou lá aos 20 e poucos minutos do segundo tempo.
Nesse mesmo instante também entrou o Felipe Garcia no lugar do Rodolfo. É um cara que eu vejo potencial no Felipe Garcia, um cara decisivo, mas que quando entrou não tem aproveitado as chances dele. E aí tá comprovando de ser reserva. Eu até inicialmente preferia ver ele de titular, mas não tá mostrando ali que ele merece ser titular. O Echaporã, que já fez gol e já mostrou que pode mais do que ser apenas um banco, também entrou depois ali no lugar do Pedro Felipe, né, mas também nada fez. E o Caio Garcês, que eu confesso que eu não lembro se ele fez a estreia dele, mas eu acho que sim, ele fez a estreia dele com a camisa aurinegra, entrando no lugar do Anderson Pará, né? Então o Catalá ali no final, para dar uma segurada também, para não deixar o Tombense reagir ali, evitar uma possível reação. E nesse ponto, apesar de dar uma possível retranca contra o último colocado, eu até concordo, para dar também uma tranquilidade no time, o time se poupar um pouco. E lá, faltando já uns 9 minutos para acabar o final do tempo regulamentar ali, ele tirou um lateral e botou um zagueiro, né, o Caio Garcês aí. E vamos com a classificação. Então, o Caxias aí é o primeiro colocado, venceu novamente. Venceu fora, assim como a gente venceu o Ipiranga lá. O Ipiranga, inclusive, que tá começando a dar uma caída, né? Nos últimos 5 jogos, nenhuma vitória, olhando aqui, né? 3 derrotas e 2 empates. O Caxias, calando a minha boca, porque eu mesmo falei que não via nada demais nesse time. E eu acho que não tem nenhum time realmente sobrando, mas o Caxias é o que eu posso falar que a equipe a ser batida, ainda mais por ser a líder, e provavelmente vai terminar na primeira colocação aí da primeira fase. Que não quer dizer nada, né, gente? Mas enfim, são 11 vitórias, 4 derrotas, uma campanha espetacular, nem empatou, né? Mas enfim, o time conseguiu vencer 15 jogos um time conseguiu vencer 11 dos seus 15 jogos, é uma baita marca. O time também tem o melhor ataque, né? Apesar de ter tomado muitos gols, o que eu tô olhando aqui é uma das piores defesas. Passando aqui pros demais, a Ponte, que empatou no Derby Campineiro com o Guarani, tá em segundo, mas ainda muito firme ali, né? Praticamente está classificado. Eu diria que esses 5 primeiros aqui vão se classificar, né? E não só porque o meu Bernot tá aí no meio, mas é o que mostra aí, e pode ver ali pelos últimos 5 jogos, todos os times ali têm mais vitórias do que derrotas. A Ponte tá bem equilibrada, mas ainda assim uma campanha boa. Então tá ali na segunda colocação com 27 pontos. Depois empatados Náutico, Londrina e o colossal aurinegro Davi Euclides, poderoso, o maior do ABC. Depois vem o Brusque, o Ipiranga, CSA e Floresta, todos com 21 pontos. Lembrando que são 8 times, então o Floresta tá na 9ª colocação. Floresta que tá ali, surpreendentemente pra mim, entre os 8, agora ficou de fora aí do G8, né, com o CSA entrando, porque venceu a sua última partida, venceu o Botafogo da Paraíba. Depois ali vem o Ituano, Guarani, Maringá, ABC. Vou falar ainda do Botafogo, Figueirense e o Anápolis, que são equipes que você pode ver ali, gente. 1 ponto separando o 10º do 16º colocado. Meu, a Série C esse ano tá incrível. Totalmente equilibrada, embolada, tá uma loucura. E aí, se você for perceber aqui, mesmo o Anápolis lutando para não cair, porque tá perto ali dos últimos, ele tem chance de classificar ainda, né? Então, é claro que são 3 pontos ali, aliás, 4 pontos do 10º para o 9º, faltando 3 rodadas, que são 9 pontos. É uma preocupação. Então é claro que o Anápolis ali que está em 16º, se ele quiser pensar em classificação, ele tem que vencer todos os seus jogos e torcer por uns resultados aí entre esses times, conseguir ajudar eles a classificar. É claro que eu imagino que os torcedores lá goianos não estão pensando em classificação e sim se livrar do rebaixamento. Mas é só para mostrar para vocês como a Série C esse ano está muito equilibrada. E aí, aqui embaixo, os últimos. Itabaiana, Confiança, Retrô e Tombense. Mas você pode ver também que esses times também não estão nenhum distante. Geralmente o último colocado tá muito distante do 17º, e esse ano, se for pegar a Tombense pro Floresta, que é o 9º, que tá ali na beiradinha ali já do G8, são 9 pontos, são 3 jogos. O Tombense não tem mais chance de classificar, é óbvio, né? O Tombense pra mim vai acabar caindo, o Retrô tá perigando também, né? Mas os demais a gente não pode nem falar. Confiança e Itabaiana vai cair com certeza, porque tá tudo muito embolado. E é por isso que eu vejo torcedores, por exemplo, do Figueirense, Botafogo e do ABC, nem mais preocupado muito com acesso, com classificação, e sim
se livrar dessa zona aí do rebaixamento, de não chegar nessa zona, né? Esse momento aí preocupante aí para os torcedores dessas equipes aí tradicionais. Então a classificação é essa. Até legal que nesse formato a gente consegue debater um pouco mais, que sempre nas lives a gente falava de um monte de coisa e aí no final do programa a gente falava rapidinho aqui da classificação. Então é bom dar a nossa opinião aqui sobre a classificação e a gente ter um parecer sobre as equipes. Por exemplo, rapidinho aqui pra gente fechar, o Maringá era um time tido como um dos favoritos e tá ali no momento bem ruim. Nos últimos 5 jogos não venceu nenhuma partida. Tudo bem que só perdeu uma, mas assim, um momento bem complicado para eles. E eu, pelo que acompanho de algumas páginas lá do Maringá, muita crítica, um clube em crise entre diretoria, torcida, um momento bem conturbado, e que isso mostra que é um time que não vai subir. O Guarani é um time tradicional, assim como também o Ituano ali, times que eram também considerados que iam pro G8 pelo menos, mas estão ali fazendo uma campanha de um time que vai ficar ali na beira e não vai acabar classificando. É claro que nas últimas rodadas tudo pode acontecer. Aliás, eu falei, faltando 3 rodadas, mas são 4 rodadas, então 12 pontos até o Tombense classificaria. Mas de qualquer forma, isso é uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer. E agora vamos falar dos últimos jogos, né? Eu sei que todo mundo já tem, que acompanha aqui o Bernoso já sabe, né, dos últimos jogos. Eu deixei até aquela imagenzinha aqui aí do nosso Google com os últimos jogos. Então a gente joga semana que vem contra o Retrô, que é o penúltimo colocado. Perdeu ontem do Náutico, né? E a gente vai jogar aí com eles lá em Pernambuco, nos aflitos. Era pra ter sido ali na Pernambuco, mas o Santa Cruz vai jogar lá por causa da Série D. E aí a gente foi passado para os aflitos. Já depois, no dia 17, a gente vai jogar em casa contra o Figueirense, que pode ser o jogo para garantir ali, carimbar a classificação, né? E como a gente falou, o Figueirense não tem feito uma boa campanha, mais um ano, né, na Série C aí, não fazendo boa campanha, um time de tradição que, de novo, não tá conseguindo representar. Depois a gente joga novamente em casa, a última na primeira fase contra o Náutico, um jogo complicado, que eu diria o mais difícil desses últimos 4 jogos, porque é uma equipe que tá mostrando que esse ano vai lutar pelo acesso, tá em quarto lugar, na 4ª posição, mesma campanha que a gente, mas é um time tradicional de camisa de torcida, vai ser problema. Eu não quero dizer nada agora, eu não quero pensar porque eu quero que a gente suba, mas o Náutico é um problema na segunda fase, assim como eu vi o Remo, o Paysandu e alguns times aí que são times tradicionais de torcida e que nesse momento decisivo, nesse quadrangular, eles crescem. Então a gente tem que ficar esperto com isso, porque os jogadores desses times pegam pra si essa força da torcida. Enfim, e do nosso lado, infelizmente, tem sido um momento complicado. E o pedido no final do vídeo é justamente sobre tudo isso. E pra fechar, a gente tem um Floresta fora de casa, que é o Floresta que eu não vejo nada demais desse time, mas tá fazendo uma campanha interessante e pode até lá brigar pela vaga no G8. Então é um jogo importante, mas é claro que se a gente garantir a classificação antes, os outros jogos pra mim pouco importa. Eu quero que o time esteja concentrado e firme pra segunda fase, que aí os 6 jogos matar ou morrer, os jogos da vida, né? São aí 4 jogos, né? 4 jogos acessíveis, inclusive, né? Não tem nenhum tão difícil. O Náutico eu diria que é o mais complicado, mas a gente joga em casa. Enfim, de qualquer forma, aí são a reta final da primeira fase, 4 jogos pra gente garantir a classificação. E eu imagino provavelmente que até o jogo contra o Figueirense, que a gente deve ali garantir a nossa classificação pro quadrangular, pra segunda fase decisiva. Eu acho que tudo já foi falado, tudo que a gente pôde falar já foi aqui dito nesse programa. Se você tá gostando, deixa o like, se inscreve no canal. Cara, eu espero que vocês estejam gostando, que vocês curtam nesse momento do resenha. Como eu falei lá no vídeo do Instagram, é um momento que pra mim se encaixa melhor fazer esse formato. E eu acho que pode alcançar mais pessoas assim. Eu mesmo consumo muito YouTube, vejo vídeos de youtubers diversos, de variados tipos, desde futebol, de Fórmula 1, de fofoca não, mas enfim, de assuntos nada a ver, de cinema, de tudo. E todos eles são vídeos curtos, né? Então eu não vejo muita live, podcast, né? A gente fala muito do podcast do Tigre e tudo mais, mas eu acho que o Resenha é mesmo um portal, um canal aqui que fala sobre o São Bernardo. E essa questão do podcast, da live, é uma coisa demorada. Eu sei que tem muita gente que não gosta. E eu mesmo faço isso, mas eu também não sou um cara que consumo podcasts, programas demorados e longos. De vez em quando acontece de eu assistir. Mas é claro que os cortes, que as partes a gente acaba assistindo mais. Inclusive, sobre o Edinho, da semana passada, eu tô ainda para fazer alguns cortes bem legais sobre aquele programa, que passou das 2 horas, né? Aliás, chegou a quase 3 horas de programa. E é isso. Bom, agora vamos para fechar aqui, né, ao pedido. Eu ia falar um recado pra torcida, um recado pra jogador. Não é recado, é um pedido. Inclusive eu não podia deixar de
de me manifestar sobre o que eu soube que aconteceu ontem. E eu já estava com essa ideia do pedido antes de acontecer tudo isso, né? Soube que... E eu tenho que falar nomes. O Helder mostrou o dedo pra torcida. Eu acho isso um absurdo, porque jogador, ele pode às vezes tá na razão, mas tem que entender que o torcedor tá ali. E a maioria dos torcedores que vão nesses jogos tem sido quem realmente ama o São Bernardo. Porque Helder, Júnior, Vitinho, Pedro Felipe, todos vocês saibam que os seus chefes, a sua diretoria, estão fazendo tudo para afastar o torcedor do estádio. Vocês têm visto na nossa página, nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, que a diretoria faz o possível para que não tenha gente no estádio. Não tem camisa para vender em lugar nenhum. O ingresso é caro para uma Série C. Não tem plano de sócio-torcedor. É coisa que a gente tem falado aqui todos os programas. E mesmo aqui nesse formato novo, não vou deixar de falar. Inclusive posso deixar até um pouco mais, enfatizar mais essa questão nesse formato mais curto. Enfim, então o jogador tem que respeitar a torcida. O torcedor tá ali tomando sol, chuva. Esses caras que foram que levaram o dedo do meio, eles estão lá viajando o Brasil, indo para Erechim, indo para Paraíba, sabe? Eles estão indo do norte ao sul, honrando essa camisa que a gente escolheu como nosso time do coração. Como eu sempre deixo muito claro, eu não tenho outro time, eu não torço para outro time. O São Bernardo é o meu time, é a minha vida e faz parte desses caras também. Então vocês têm que respeitar o torcedor que tá ali, independente da situação. A gente xinga, a gente reclama, a gente é chato. E esse é um pedido também pra torcida que eu vou falar aqui também. Mas eu quero que os jogadores daqui pra frente sejam mais unidos com a gente. Eu já percebi que depois do gol do Romisson ontem, eu fiquei reparando que os jogadores são fechados, parecem realmente fechados. A gente às vezes achava que o Romisson talvez era um cara que poderia ser meio ignorado, porque os caras, muitos ali têm mais qualidade ao nosso ver, e o Romisson, a gente criticou muito, eu mesmo fui um crítico, eu tenho que falar, eu não posso ser hipócrita de falar que nunca critiquei, a gente fala brincando no Instagram, mas eu critiquei muito ele aqui. Até parei de falar sobre ele, porque ficou até uma coisa chata de falar demais de uma pessoa, um alvo ali que tinha que ser... tinha que ter um alvo e o alvo acabou sendo ele. Não é assim, mas não era pra ser assim, mas acabou sendo. Mas eu percebi ontem do gol, e foi um belo gol, digamos, né, uma bela jogada, e os jogadores estão fechados com o cara, eles apoiam ele. Eu vi muitas mensagens dos jogadores compartilhando aquele meme que a gente postou ontem, da camisa do Adriano, né, Imperador, e eles postando os humilhados serão exaltados. Então eles sabem que a torcida tem humilhado ele, e que ontem ele teve a redenção. Então isso é um sinal pra mim bom, que o time tá fechado. Eu também não sei se o time está fechado com o Catalá, mas eu espero que estejam fechados. E eu quero que vocês, jogadores que estão fechados entre vocês, estejam fechados com a gente nesse momento. Porque time joga junto com torcida, e nesse momento final a gente vai precisar de todos nós juntos. É aquele lema de 2018, 2019, todos jogam. E vai ser isso daqui pra frente. A gente precisa de todo mundo junto nesse propósito. Eu acho que daqui pra frente é a fé, é a união, fora de campo, é mais do que só aqueles 90 minutos jogados. O que vai decidir o acesso é essa união. E eu acho que a gente pode não ter a torcida como um Náutico, como a Ponte, o Londrina, mas a gente tem aqui muita paixão e muita união. E aí o pedido para os jogadores é para vocês estejam mais juntos com a gente. Vá lá vibrar com a torcida, os gols. No final do jogo, vai lá saudar a torcida. Nós estamos aqui, nós viemos todo jogo, eu vou todo jogo. Né? Eu deixo aqui, minha família aqui pra ir no jogo, né? Você reclama, todo jogo eu vou, todo jogo em casa você vai, todo jogo você vai, pô, mas eu vou porque é o meu time, eu quero que vocês reconheçam o nosso trabalho, e a gente tem que também reconhecer o trabalho de vocês também. Então essa parte aqui do pedido vai pros torcedores. Eu quero que vocês daqui pra frente mudem. A gente é chato, é verdade, a gente às vezes passa do ponto, às vezes a gente tem razão também, mas a gente às vezes exagera demais. Nos últimos jogos eu percebi que, eu sei que o futebol nosso não tem sido bom, como eu falo aqui, eu posso falar que a gente apoia demais, a gente não critica mais ninguém, mas eu posso continuar achando que o futebol é ruim, sim, e que o jogador X ou B, ou C, não joga legal. Mas eu não posso falar mais isso. E eu acho que você que tá no estádio, você que tá nas redes sociais, tem que parar também com isso. Não tô falando que você nunca mais vai criticar ninguém. A partir de hoje, a gente tem que fazer aqui um propósito, um compromisso, de a gente mudar essa cabeça, se a gente quer pensar em Série B ano que vem. Então eu sei que a gente reclama muito, a gente fala aqui do jogador X do Y, como eu falei mesmo do Romisson, a gente já apedrejou muito cara. E que nem eu disse, eu não vou falar que a gente tá totalmente errado. Mas assim, eu acho que o que vai mudar daqui pra frente, a gente
falar mal dos jogadores, entendeu? A gente criticar lá no gramado. Que nem ontem acabou o primeiro tempo, o time jogou mal. E aí eu vi alguns jogadores xingando, alguns torcedores xingando. Não foram tantos, mas alguns jogadores xingando e tudo mais. E cara, vamos parar com isso. Na moral, sério mesmo. Eu sei que talvez podem falar, seu idiota, cala a boca, Renato. Não tem nada a ver isso. Não vai mudar nada também eu xingar ou não xingar. Mas eu acho que vai. Agora vai. Eu falei isso com o Nadal na semana passada, depois da entrevista com o Edinho. E o Nadal concordou comigo. O outro cara que eu sei que vai concordar comigo é o Xande, meu amigo lá da Guerreiros lá. A gente parece que tem prazer em falar mal, em criticar, em reclamar, em ser pessimista. Eu mesmo, confesso, não tô otimista muito esse ano, mas eu faço isso mais pra eu não me frustrar, assim como aconteceu no passado, ano retrasado, que eu acreditei demais no acesso e bati a cara. Então esse ano eu tô quietinho, sem muito otimismo, e quem sabe se der certo, aí eu vou vibrar mais do que dos outros anos, do que se fosse nos outros anos, porque eu não tava acreditando muito. Mas eu acho que vocês têm que mudar um pouco a cabeça agora, nessa reta final. Então eu tenho um pedido pra você, torcedor, é que a gente agora, daqui pra frente, se una com os jogadores. Durante a partida, as torcidas, a gente apoiar os 90 minutos, como as torcidas fazem, sim. Mas não tem nenhuma reclamação. Pô, o time jogou bem, é São Bernardo, vamos ganhar Bernô, vamos pra cima. Dar mensagem de apoio. Eu acho que isso pode afetar legal os jogadores que estão, às vezes, acostumados a gente xingar, a gente reclamar. E quem sabe os jogadores jogar com mais vontade, com mais... pensando, pô, essa torcida merece. E vamos falar, a gente não tá merecendo hoje não um acesso. Não tô falando que os jogadores também mereçam, que todo mundo mereça. O Roberto não merece, porque o que ele tem feito com relação ao clube, pra mim, não é merecedor de um acesso nesse momento do campeonato. Não dá pra questionar isso. São 7 jogos sem perder, a gente tem o 5º ou 6º melhor ataque, a 2ª melhor defesa, né? Enfim, a gente tá numa sequência muito boa. O meu medo é que a gente não perca o gás agora. Mas fica esse pedido pra você, torcedor, que tá acompanhando aqui o Resenha. Você que não tá indo aos jogos, agora nessa reta final, não sei como vocês vão conseguir, porque esse preço é um absurdo. Eu sei que tem gente que não tem, né, assim, consegue pagar mais barato, consegue tá indo aos jogos. Mas se você conseguir fazer um esforço, pelo menos algum desses jogos conseguir comparecer, esse próximo contra o Figueirense, que pode ser o jogo da classificação pra segunda fase, contra o Náutico também vai ser um jogo muito interessante. São 2 jogos bem legais contra equipes bem interessantes aí do nosso futebol. E na segunda fase, gente, é todo mundo junto, todo mundo apoiando, todo mundo fazer um esforço pra ir. Eu quero ver lá os mais antigos, eu quero ver quem não tem colado. E eu tô falando isso porque não é eu que quero, Renato. Eu sei que todo mundo que é São Bernardo tem esse mesmo sentimento. A gente precisa subir, a gente quer subir. Então eu acho que a gente tem que mudar daqui pra frente essa cabeça e a gente apoiar todo momento, sem criticar, sem, enfim, ter essa questão que eu falei toda aí, de criticar, de xingar em rede social. Eu acho que a gente tem que mudar essa cabeça, né? Ontem mesmo o time ganhou, eu vi lá fora catalá, porque o Romisson ainda continua sendo ruim. Cara, você pode ter sua opinião, você pode achar tudo isso, mas vamos guardar pra você isso na sua casa. Fala dentro da sua casa, fala com a tua mulher, fala com teu amigo, no grupo do WhatsApp. Mas na rede social, os jogadores estão olhando. Vamos passar vibração positiva. Ela tá querendo fazer essa onda de positivismo. Cara, a gente criticar, a gente ser chato, não sei se adianta. Então vamos tentar ser diferente, para pelo menos essa reta final a gente conseguir algo diferente do que a gente não conseguiu ano passado e nem em 2023. Né? Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Não é indireta para ninguém. E eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem e vamos daqui para frente fazer diferente. Vamos dar esse apoio no estádio, fora do estádio, nas redes sociais, enfim. Vamos começar a planejar a festa bonita aí pro time na segunda fase. Mano, vamos fazer algo diferente. Vamos subir, mano. E eu sei que dentro de campo a gente não pode entrar e jogar. Então a gente pode fazer daqui de fora, né? Que a gente pode fazer algo diferente. Somos menor número, mas podemos fazer bonito. Essa cidade é enorme, tem muita gente aqui. Se a diretoria for inteligente, se o Roberto for inteligente, o prefeito Marcelo, ele é um cara que ele gosta do São Bernardo, diferente do anterior, ele gosta do time, ele vai poder ajudar. Nós temos o Edinho como secretário adjunto de esportes, né? Enfim, eu quero dizer tudo isso porque a prefeitura pode também ajudar em divulgar também nesse momento decisivo. A gente pode tentar também com as organizadas também um contato aí entre a prefeitura e o clube para que essa união de forças façam um estádio mais cheio, algo diferente, que os jogadores possam entrar em campo e falar: essa torcida tá junta, eles vão nos apoiar e nós vamos ganhar esse jogo. Porque ano passado e retrasado a gente não subiu também porque a gente não venceu em casa.
todos os jogos que deveríamos. Nós não vencemos o Remo ano passado, vencemos o Botafogo no Bacia das Almas. Ano retrasado, a gente não venceu o São José num jogo que era para ter ganhado aqui. Então, assim, a gente... alguns jogos chaves, e ainda mais em casa, a gente perdeu a chance de tentar buscar o acesso, de ter subido mesmo. Enfim, então, fica aqui esse final aqui do vídeo, esse pedido. Um abraço para todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que esse formato possa chamar mais gente, agregar aí mais inscritos, mais pessoas. Como eu falo, isso aqui não é por dinheiro, não é pra eu ficar famoso ou ganhar um patrocínio. Então é isso, galera. Muito obrigado. Valeu por esse vídeo aqui. Eu sei que acabei falando muito mais sobre o pedido do que sobre o jogo, mas eu acho que esse momento é importante para eu falar isso, porque a gente tá agora 4 jogos do final da primeira fase, e se a gente classificar, e que vai classificar, são 6 jogos, ou seja, são 10 jogos para o acesso. Se tudo der certo, a gente ainda pode, quem sabe, até sonhar com uma final da Série C e um título brasileiro, que seria algo incrível, inimaginável, e a gente seria o único time campeão brasileiro do ABC. Mas calma, vamos por partes. Primeiro a classificação para a segunda fase, depois a luta pelo acesso, que é o mais importante. Afinal, pode ser uma consequência. Mas é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa os comentários, porque é importante pra a gente se interagir ali. E é isso. Continua acompanhando o Instagram, nossas redes sociais aí. E semana que vem tem mais resenha aqui nesse mesmo formato. E é nóis. Fui!